Aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o céu do momento, falar dos aspectos aí que estão rolando no céu. Temos algumas coisas importantes que precisam ser faladas, comunicadas, principalmente porque elas falam da comunicação. Então, o planeta Mercúrio, que rege a comunicação, que rege a mente, as mídias, a tecnologia, ele tá ficando retrógrado. Ele vai ficar retrógrado até o dia 12/7 no signo de Câncer, tá? Então, nesse período, a nossa comunicação, a forma como a gente entende, assimila as coisas que estão chegando para nós, as informações, elas podem estar mais lentas, podem haver falhas nesse processo de comunicação. Então, nesse período, a gente pede que as pessoas cuidem muito com o que estão assinando de contratos, de papéis, tá? Porque, assim, pode haver falhas, podem acontecer coisas de que um não entende o que o outro quer dizer, ou as coisas estão sendo colocadas de uma forma que não estão corretas ou não estão claras mesmo, e depois lá na frente isso pode dar algum problema, tá? Então estejam bem atentos nesse período para não correr esse risco de estar assinando alguma coisa que esteja com algum problema ali ou que tenha alguma falha na comunicação. Mercúrio fica retrógrado várias vezes por ano, né? Então, assim, não é um evento, Mercúrio tá retrógrado, mas existem outras coisas que estão acontecendo nesse momento que fazem dele um momento importante e essencial que se fale disso, tá? Uma dessas coisas é que Mercúrio está retrógrado no signo de Câncer. O signo de Câncer, ele fala das emoções, dos sentimentos, é um signo regido pela Lua, então ele tem a ver com a nossa ancestralidade, com o nosso passado, com as nossas raízes, com a nossa família, com os padrões que a gente absorveu dessa família, tá? Com o nosso eu interno, com a nossa casinha interna. Então, tudo isso está relacionado com Câncer. Então, provavelmente nesse período, no período onde o planeta está retrógrado ali naquele signo, as questões daquele signo, elas têm que ser ressignificadas, revisitadas, porque a gente tem que revisar essas questões. São questões que muitas vezes elas não foram encerradas ou elas estão bloqueando a nossa evolução, o nosso caminho. Então a gente tem que olhar com isso com muito cuidado, assim. Então pode ser que a gente esteja revisitando o passado, né? Que a gente esteja lá no passado, olhando para algumas questões, até tendo assim nostalgia com relação ao passado, ou a gente tá vindo assim algumas memórias, alguns sentimentos do passado que nos causam desconforto. Mas isso é muito importante para que a gente ressignifique essas questões. Então, às vezes são coisas que vêm se repetindo na nossa vida porque a gente não entendeu ainda o porquê que elas estão acontecendo na nossa vida. Então, essas situações elas podem estar retornando para que a gente possa olhar para elas com clareza, tá? E ter assim, cuidado de olhar para os detalhes, porque Mercúrio fala de detalhes também, então vamos olhar para isso para ver ali onde é que a gente tem que fazer algumas mudanças ou o que a gente não quer mais repetir. Podem vir também pessoas do passado para que a gente tenha que encerrar algum ciclo ou para que a gente tenha que olhar para aquela pessoa de uma outra maneira, né? Ou para a situação que a gente viveu com ela de uma outra maneira. Então isso também pode acontecer, tá? Junto a isso, a gente tem Vênus retrógrada, né? Que é o planeta que fala dos relacionamentos. Então, a questão dos relacionamentos também pode estar bem forte para que a gente possa olhar para isso e ver como que a gente está se relacionando, se comunicando, se isso está bacana, se não está, né? E o que a gente quer mudar nisso também, tá? Outra coisa que eu acho bem importante é que domingo vai estar acontecendo um eclipse solar, tá? No signo de Câncer também. Então tem uma tônica importante, tá? De coisas do passado, da família que a gente tem que olhar. Esse eclipse vai ser um eclipse solar anelar, tá?
Aqui a gente não vai poder ver esse efeito do eclipse, mas na África e na Ásia eu acho que vai poder ser visto. Esse eclipse vai acontecer às 6 horas e alguma coisa no domingo, a 0 graus do signo de Câncer. Por isso que eu acho muito forte. Quando o eclipse acontece a 0 graus de um signo, é porque todo o potencial daquele signo, todos os aspectos daquele signo, eles vão ter uma tônica muito forte pra gente, tá? Um eclipse solar, ele fala, sim, de coisas novas. Ele mexe com o coletivo também. Então, todos nós vamos estar sendo afetados, mesmo que a gente tenha o signo de Câncer forte ou não no mapa, todos nós vamos estar sendo afetados. Então, isso é uma coisa bem geral, assim, tá? Isso vai estar acontecendo numa lua nova. Uma lua nova a 0 graus de Câncer, um eclipse solar, onde a lua, que é o planeta que rege Câncer, vai estar encobrindo o Sol, ela vai estar entre a Terra e o Sol, encobrindo o Sol, causando esse efeito anelar de fogo em volta do Sol, tá? Então, é bem bonito também esse efeito, tá? Mas ele vem para, assim, como se as sombras do passado ou as questões do passado, as questões sentimentais, emocionais relacionadas à Lua, elas estivessem vindo para frente do Sol, né? Onde elas precisassem ser iluminadas, onde elas precisassem vir e se juntar com essa energia solar para que a gente possa olhar para isso. Então tem muito a ver também com esse Mercúrio retrógrado, porque vai estar mexendo no signo de Câncer, né? Então, assim, as questões do passado, as questões emocionais, quando acontece um eclipse, a gente tem um potencial de cura, a gente tem um potencial de liberação. Então, isso é forte, a gente vai poder estar liberando essas questões do passado, a gente vai poder estar soltando essas cargas, olhando para isso, porque aí vem a lua nova com uma energia de novo, com uma energia de mudança, com uma energia de coisas novas, com uma energia de renovação. Então eu entendo que a gente vai ter que estar encerrando algumas questões do passado, olhando, curando, ressignificando questões da nossa mãe, questões da nossa família, padrões mentais que a gente vem repetindo, sentimentos que estão nos prendendo ao passado e aí não permitem que a gente viva o novo, porque a gente fica com medo de reviver aquelas situações nos nossos projetos futuros, relacionamentos futuros, parcerias futuras, tá? Outra coisa que também está acontecendo é que esse eclipse acontece no eixo Câncer e Capricórnio, porque Câncer é o oposto complementar de Capricórnio. Então, as nossas estruturas de pensamento, de sentimento, todas essas coisas que a gente já sabe, a gente já vem falando que isso está sendo mexido, vai estar sendo mexido de novo. Tá? E aí, sim, é como se fosse uma oportunidade da gente fechar esse ciclo, da gente encerrar essas questões para a gente poder, com essa energia da lua nova, adentrar no novo, adentrar numa nova experiência de vida, tá? Então vamos olhar para isso com muito carinho nesse período, vamos se observar, porque a gente vai sentindo esses efeitos do eclipse uma semana antes, então a gente já deve estar sentindo as nossas emoções borbulhando, muitas questões mentais sendo, assim, ansiedade, sabe? A gente querendo entender coisas e não conseguindo dentro de nós, fora de nós, nas nossas relações, na nossa comunicação. Outra questão importante é que os efeitos desse eclipse, eles vão ter duração até 6 meses para frente. Então, até dezembro, a gente vai estar sentindo a repercussão disso que a gente trabalhou nesse período do eclipse, nesse período de Mercúrio retrógrado,
tá? Então vamos observar, vamos se observar, vamos ver o que tá vindo de emoções, vamos ver o que tá vindo do passado, vamos trazer para a luz da consciência com esse eclipse para que a gente possa liberar isso, tá? Se liberar dessas cargas, disso que tá nos prendendo, né? Às vezes, muitas vezes é no nosso corpo que aquilo tá preso, aquilo tá dificultando o nosso movimento, porque as nossas emoções somatizam no nosso corpo, tá? Então, se a gente consegue liberar isso, a gente consegue ter leveza, a gente consegue estar flexível para as próximas experiências que estão chegando. Era esse recadinho que eu queria deixar para vocês. Pedir que tenham cuidado com os documentos, pedir que se observem para que possam aproveitar ao máximo, porque isso é uma oportunidade que a gente está tendo de reavaliar e ressignificar todas essas questões, tá bom? Gratidão a vocês por terem me escutado e eu espero que eu possa ter ajudado um pouquinho para que vocês possam aproveitar ao máximo mesmo esse período aí.